25 de março, primeira reunião da Academia Passafundense de Medicina, e teremos hoje uma palestra do Dr. Antônio Arruda, bacharel em Direito e Economia, pós-graduado em Direito Civil, juiz de Direito aposentado e advogado, que vai nos falar sobre o tema responsabilidade civil do profissional da saúde. É a reunião de abertura do ano da Academia de Medicina e já está tendo um bom quórum aqui para o início dessa palestra. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da Academia Passafundense de Medicina. Para darmos início à sessão desta noite, convido para presidir a sessão o presidente da Academia, o acadêmico Péricles Sarturi. Também convido para a mesa a vice-presidente acadêmica Sabine Gediti. A acadêmica tesoureira desta academia, Marilene Guini. E também convido para integrar a mesa o acadêmico Plácido Túcio, diretor do museu. Agradecemos imensamente a presença de todas as demais autoridades, convidados, especialmente os acadêmicos que nos prestigiam nesta sessão. Para dar abertura à sessão desta noite, passo a palavra ao presidente Péricles Sarturi. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui. Iniciamos esse ano as atividades nossas da Academia Passafundense de Medicina e hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Antônio Arruda, que irá nos falar sobre a responsabilidade civil dos profissionais da saúde. Para apresentá-lo, gostaria que o Dr. Paulo Osório apresentasse o seu convite. Do Dr. Péricles Sarturi, muito digno presidente da Academia de Medicina de Passo Fundo, demais componentes da mesa, autoridades presentes, advogados, colegas, familiares do Dr. Arruda. Quero dizer que fiquei muito feliz quando foi convocado pela direção para fazer a apresentação do palestrante dessa noite, o Dr. Antônio Eliseu Arruda. Eu conheci o Arruda numa dessas circunstâncias fortuitas com que o destino nos brinda, visto que tive a sorte de conhecê-lo numa banca de revistas na Praça Marechal Floriano, nos idos 90 do século passado, onde eu e ele estávamos com os nossos filhos comprando revistas sobre hipismo. Eu, como fronteiriço, Guaraí, ex-oficial da cavalaria, mostrava ou tentava mostrar a nobre arte para as minhas filhas, enquanto que o Arruda fazia o mesmo com os dele. Gaúcho que é ele também, visto que nasceu na cidade mais nortista do Rio Grande do Sul, que é Lages. Desse interesse e dessa vida comum que nós envolvemos, nasceram primeiro uma parceria na Sociedade Hípica Passafundense e após uma amizade profunda e que vem se solidificando com o passar dos anos. Nessa época, o Arruda ainda exercia a magistratura na comarca de Passo Fundo. E nesse processo de reconhecimento mútuo se constrói, quando se constrói uma amizade,
Eu tive a oportunidade de perceber, desde essa época, a sua profunda erudição jurídica e, principalmente, a serenidade e a benevolência, que são uma das características, são duas das características mais marcantes da sua personalidade. Mas não vim falar de amigos nem de amizades, vim apresentar para os senhores, para as senhoras, o Dr. Antônio Eliseu Hildebrando de Arruda, inscrito na OAB, número 12.624, nascido em Laje, Santa Catarina, onde fez o curso de Educação Inicial e os primeiros anos da Faculdade de Economia. Bacharelou-se em Economia em Passo Fundo no ano de 1978, na Faculdade de Direito de Passo Fundo no ano de 1979 e tem pós-graduação em Direito Civil e Direito Ambiental. Prestou concurso para a magistratura, passando a cargo de juiz, e assim permaneceu como magistrado do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul em diversas comarcas, inclusive como diretor do foro aqui desta cidade. Atendeu as comarcas de Constantina, Garibaldi, Palmeira das Missões, e na cidade de Porto Alegre, onde atendeu a vara da Fazenda Pública e encerrou a sua vida profissional como magistrado. Com a aposentadoria, retorna à atividade profissional da advocacia na cidade de Passo Fundo, mas com atuação nacional e estadual de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Atualmente realiza palestras e advoga, prestando aconselhamento a advogados e atuando principalmente na área civil, comercial e na assessoria de empresas e sociedades familiares, com ênfase na constituição de holdings familiares. Tudo em face de seus extensos conhecimentos jurídicos e experiência nessa área. Convido-os, portanto, a prestar com atenção a palestra de hoje do Dr. Arruda, versando sobre responsabilidade civil do profissional da saúde. Tenha vontade. Na responsabilização do profissional. Não é a só a conduta, não é só o dano. A vinculação entre a conduta e o dano precisa ser demonstrada para que fique caracterizado o chamado ato ilícito que implica na responsabilização. Negligência. Não utilização, são exemplos. A não utilização de todos os recursos disponíveis. A dúvida do profissional, tendo disposição de alternativas para identificação adequada da patologia, da doença. Dizem que hoje temos serviços bons de radiologia, de tomografia, Dr. Paulo Osório, outros profissionais. Exame neurológico, os neurologistas. Por que não fazer mais um exame para uma identificação, para a eliminação da dúvida? Os casos de retorno de paciente várias vezes na emergência, sem a identificação. Isso aqui eu não estou inventando, saiu de algum lugar. Tá? A não identificação de uma apendicite, infecção, óbito. Paciente atropelado e liberado sem identificação de fratura craniana, com hemorragia e o resultado óbito. Aparentemente, o que é a negligência? Mas eu não fiz nada, eu não concorri para o resultado. Houve um nexo de causalidade exatamente pela falta de esforço, quem sabe a disponibilidade de um maior tempo, não é isso, doutora?
a perda de um pouquinho mais de tempo, de pedir mais um exame, a imperícia. A imperícia, erro de diagnóstico. Complicado, né? O não pedir um segundo exame, o tratamento inadequado de câncer, por causa de um erro de diagnóstico. Mas o paciente ia morrer. Olha uma teoria nova do direito para guardar. Chama-se a redução da chance de cura, ou a teoria da perda de uma chance. O profissional, mesmo que ele saiba que provavelmente o câncer vai culminar com o óbito, pode ter uma outra alternativa caso, isso aqui é importante, o médico diz, mas eu tenho várias alternativas, se eu escolher uma e der errado, não configura imperícia. Quando a ação terapêutica não configura erro de conduta, configura escolha, decorrente do chamado ato médico. A capacidade de decisão é do profissional. E a imprudência? Essa matéria aqui é muito discutida. O uso de método experimental. O profissional está, talvez, sendo imprudente ao assumir os riscos do procedimento. O paciente não pode ser cobaia. O resultado do ato ilícito é a obrigação de indenizar. Causou dano, praticou ato ilícito, reparação. Quando se fala em ato ilícito, no item anterior dizia, ato ilícito é quem age por imperícia, imprudência e negligência. Há uma necessidade de que seja demonstrada a culpa do agente causador do dano. A culpa nas três formas de agir. A evolução do direito tem um parágrafo. Em algumas circunstâncias, independentemente da culpa, a responsabilidade é certa. Diz, no caso da lei, os hospitais públicos, os serviços públicos, chama-se responsabilidade objetiva. Ao usuário do serviço, ao paciente, basta demonstrar o dano. É objetivamente responsabilizado. Em regra, os hospitais públicos, os concessionários de serviço público e muita discussão em relação aos hospitais privados credenciados pelo Sistema Único de Saúde. E algumas atividades também. Eu quero dizer que o caminho no mundo todo, inclusive naquele artigo sobre o direito na França, é de afastar a responsabilização por culpa e todo o dano ser de responsabilidade objetiva. O Código Civil colocou isso num parágrafo. Nós vamos ver no Código do Consumidor, na Lei de Proteção ao Consumidor, também este detalhe. Um outro detalhe. Por questões tributárias, muitos profissionais constituem empresas, pessoas jurídicas, prestadores de serviços, as clínicas médicas. No caso de pessoa jurídica, seja empresário individual, empresário coletivo, não se discute culpa. A responsabilidade é objetiva. O resultado, dano, a obrigação de indenizar. A gente não para.
a gente se preocupa com a questão tributária e agora nós temos uma questão nova, que é da responsabilidade objetiva quando o paciente foi atendido através de uma instituição médico-hospitalar, uma clínica, aonde, em regra, não há a individualização do profissional. Um outro detalhe, a responsabilidade civil, ela é independente da criminal. A mesma culpa pela imperícia, imprudência ou negligência pode ocasionar a responsabilidade civil. Quando nós falamos da responsabilidade civil, ela é patrimonial, é monetarista. E a responsabilidade criminal, o homicídio culposo, a lesão corporal culposa, inclusive com causa de aumento de pena quando do exercício de profissão. Esses dispositivos do Código Penal se aplicam num acidente de trânsito, no disparo de arma de fogo, só que em relação a profissionais, ao exercício de ofício ou profissão, ainda tem uma causa de aumento de pena. Ato ilícito, obrigação de indenizar, extensão do dano. Na responsabilidade civil, é a repercussão do dano, independente do grau de culpa, no direito civil. Independente do grau, culpa mínima do profissional da saúde não afasta a responsabilidade civil. Pode ocorrer que a vítima tenha concorrido para o resultado danoso. Cirurgia craniana, recomendações médicas não observadas, não utilizado o medicamento recomendado, mas quem vai ter que provar isso é o profissional. Fez o procedimento correto, as indicações farmacológicas e o acompanhamento foram adequados, que não foram observados pelo paciente, pela paciente. Pode-se ter a chamada culpa concorrente do ofendido, do lesado. Qual é o resultado? A redução da indenização. Não afasta a responsabilização. Farmacêutico que não observa a prescrição médica. Isso não acontece. Eu tenho um outro medicamento, um outro laboratório mais barato e que não traz o resultado esperado. Como é que o profissional médico vai descobrir isso? É um problema no curso do processo. A responsabilidade é do farmacêutico em concorrência com a vítima, com o ofendido, com o lesado, que concordou com a troca da medicação. Paciente que não observa as recomendações no pós-operatório, como é que nós vamos provar que o Arruda não se comportou direito na alimentação, no consumo de medicação? Como se estabelece a indenização? No Brasil, nós não temos a chamada tarifação, o tabelamento. A lei dá o rumo e o julgador vai fixar. E aí começam as incoerências e as divergências. Mas o Código Civil diz que a indenização, sem excluir outras reparações, sem excluir outras. Despesas com o tratamento, o antecedente e o posterior para a recuperação, funeral, luto da família. O luto é um dos aspectos do dano moral familiar. E quando fala em família,
pode ser a esposa, a companheira, o companheiro, os demais filhos, os ascendentes, vai depender da vinculação familiar, da afetividade. Olha a extensão, a repercussão deste conceito de família. Além da chamada prestação de alimentos. A prestação de alimentos nada mais é do chamado lucro cessante. Parou de trabalhar, perdeu remuneração, alguém terá que repor esta remuneração em benefício do paciente. Aqui no caso está falando de homicídio, mas essas regras se aplicam também para a lesão corporal. Olha o que diz a parte final do inciso 2. Pensão alimentícia, duração provável da vida da vítima. Se utiliza os critérios que o INSS utiliza com base no IBGE. Hoje, a duração provável, vai dar tristeza para minha esposa, 76 anos é a média de vida, vai ter que suportar até lá. Tá certo? O que quer dizer isso? Se o paciente tinha 40 anos, alguém vai ter que indenizar a família, os filhos menores, os dependentes, até quando provavelmente viveria aos 76 anos de idade. Se houver defeito, um defeito, aqui vamos falar, um defeito físico, incapacitante, físico, mental, incapacitante para a continuidade do exercício profissional, que diminua ou impeça a continuidade, despesas de tratamento, lucros cessantes, pensão. Pode ser uma pensão reduzida, proporcional à redução da capacidade laborativa. E olha bem no final do artigo 949. E algum outro prejuízo. Ou seja, a lei fala em vários prejuízos, mas não especifica todos eles. O 951, lá nós estamos vendo regras gerais, esse artigo diz que se aplicam essas regras jurídicas aos profissionais liberais. Mesma regra. Como está funcionando a jurisprudência para nós termos uma noção sobre indenização por danos materiais? Danos materiais é aquele que já sofreu ou que vai sofrer. Danos materiais, os emergentes, que gastou com tratamento antecedente, com recuperação física, lucros cessantes, o que perdeu ou que vai deixar de ganhar. Para os juristas, diferencia, a lei diferencia. Indenização é para danos materiais. Compensação é para dano moral ou dano estético. Porque não é o patrimônio, não é o valor monetário do usuário, do paciente, que foi atingido. Foi algo interno, personalíssimo, que não existe outra forma de remuneração senão uma compensação mediante valor monetário. O dano material por lucro cessante pode ser por pensionamento, pagar ao longo do tempo. Dano material emergente são valores físicos identificados ou identificáveis no curso do processo ou da execução de uma sentença. Para que tenha uma noção, o dano moral por morte varia no Rio Grande do Sul, na Justiça do Rio Grande do Sul, entre 50 e 100 salários mínimos por cada credor. Nós falamos em família, por isso estamos falando em credor.
o pai, a mãe, o filho, a esposa e o esposo. E uma matéria técnica, juros. Os juros, a jurisprudência ainda não chegou a uma conclusão no Brasil. Os juros são de 1% ao mês e algumas decisões fixam o juro desde o evento danoso, desde a ocorrência do prejuízo. Se o processo demorar 5 anos, o responsável vai pagar juros desde então, desde a data do fato danoso. Outra corrente de jurisprudência estabelece a incidência de juros a partir da fixação. Se o juiz hoje está fixando a indenização do dano moral em 50 salários mínimos, os juros começam a ocorrer a partir de hoje. Então nós estamos falando da indenização para a reparação dos danos materiais e compensação dos danos morais, e um novo que nós não encontramos aqui na lei, mas que vai aparecer, o chamado dano estético. Até um determinado tempo não se sabia se era um prejuízo material ou um prejuízo moral. Ele hoje entra na literatura e na jurisprudência como um dano autônomo. Passamos para a Lei de Proteção do Consumidor. Fala em direitos do consumidor. Nós começamos falando da mudança de conceito. Deixou de ser o meu paciente, tá certo? O meu médico. Ele agora é consumidor. E a lei não deixa dúvida de que estas normas são de proteção, são de defesa e são de ordem pública. O que quer dizer? Elas são aplicáveis por iniciativa judicial, não pode o judiciário desconsiderar, porque ela é vinculativa, vincula o juízo à norma do consumidor e de interesse social. Quem é consumidor? Para nós, em regra, é a pessoa física, é o destinatário final do serviço da área de saúde. Na área de saúde, nós temos um complicador no meio, entre outras coisas. Em algumas atividades, nós temos o chamado produto. As molinhas, os estendes, me ajude, os chamados dispositivos médicos implantáveis. É isso? O defeito do material, do produto, é de responsabilidade exclusiva do fabricante, do distribuidor. Olha o detalhe: todos que atuam na cadeia de distribuição, a gente consegue visualizar muito isso na compra de um veículo automotor com defeito. A responsabilidade a gente chama de solidária, do fabricante, do distribuidor, do que presta manutenção, até o final. Aqui é uma grande novidade, tá? Só que precisa ser identificado naquilo que o Código do Consumidor fala de defeito na prestação do serviço, quando o defeito é do serviço ou quando o defeito é do produto utilizado. O Código de Ética Médica diz: a relação médico-paciente não é relação de consumo. Olha o que diz o Código de Proteção ao Consumidor. Sim, é relação de consumo. Qualquer serviço é relação de consumo se aplicam as normas de proteção. E no Código do Consumidor se fala em respeito. Antes de começarmos a falar, alguns profissionais comentavam sobre isso.
É verdade. O rompimento daquela relação de respeito e confiança entre o profissional e o seu paciente é que muitas vezes desencadeia a busca de responsabilização. Então, o respeito em relação à dignidade do consumidor. Estava lá no artigo 1º da Constituição Federal. Tá? A saúde, a segurança pessoal. E nós, da área da saúde, sempre tem por objetivo a qualidade de vida, a manutenção ou a recuperação na qualidade de vida, com transparência. O que será que quer dizer isso? A transparência nós vamos encontrar, inclusive no Código de Ética Médica, as exigências sobre informação, publicidade, consentimento. A lei não deixa dúvida que o consumidor é a parte vulnerável na relação jurídica da prestação de serviço. O nosso assunto é o paciente, é que é o sujeito de direito. É a ele que é destinada a prestação de serviço. Ele é a pessoa vulnerável, que está fragilizada, com dor, sem conhecimento, em regra, sobre a patologia, sobre os detalhes do tratamento recomendado. Não sabe como agir, não sabe o que espera da atuação do profissional de saúde. O dever é do profissional, está habilitado, tem conhecimento, tem técnica, tem experiência e deve agir com lealdade na relação comunicativa com o paciente, com zelo, com esforço pessoal, dedicação e compreensão que quem está em situação desfavorável é o paciente. Direitos básicos. Quando a lei fala assim, é o mínimo de direito, não é limitador. São direitos exemplificativos, não são exclusivamente estes. Proteção, vida, saúde, contra os riscos. Todo o serviço tem riscos. Informação adequada, clara. A informação de acordo com a capacidade de entendimento do paciente, de acordo com a sua capacidade momentânea de entendimento. Especificação correta, proteção contra a publicidade, contra práticas e cláusulas abusivas. Se nós falávamos antes que as normas são de ordem pública, eu quero dizer que não basta fazer contrato com letrinhas miúdas. É muito comum nos veículos, na compra de produtos pela internet, as letrinhas miúdas. Em relação ao consumidor, não vale nada disso. Há cláusulas. Não há possibilidade de cláusula de exclusão de responsabilidade do profissional de saúde. Antecipadamente, o paciente, ao emitir a autorização, que nós vamos encontrar no nome de consentimento, não adianta nada escrever lá, nos hospitais, nas fichas de internamento, o paciente ou o seu responsável assume toda a responsabilidade. Não assume coisa nenhuma. Não vale nada. A lei é que define as obrigações dos causadores de danos de atos ilícitos. Reparações de danos, está no Código do Consumidor,
transcrevendo o que está no Código Civil e na Constituição Federal. A lei de proteção ao consumidor, isso aqui faz parte da relação de direitos mínimos do consumidor. A regra é que quem propõe uma ação, diz o Código de Processo Civil, tem o ônus, tem o encargo de provar suas alegações. E o réu tem o encargo de se defender. Código de Processo Civil. Se a propositura de uma ação for inadequada, não descreve adequadamente os fatos, não faz pedidos corretos, identificados, é impossível o julgador prolatar uma decisão. Se o réu não contesta, não alega, não prova, o juiz vai julgar procedente a ação. O Código do Consumidor diz que esta regra do autor provar a culpa do prestador de serviço pode ser alterada por decisão judicial. Chama-se inversão do ônus da prova. Era o autor que deveria provar, dependendo das circunstâncias. Imagine como ocorre nos casos médicos e de profissionais de saúde. A lei fala hipossuficiente. Muita gente interpreta com singela carência de recursos econômicos para custear o processo, para pagar o perigo. Não, esta expressão ela é muito maior do que falta de recursos para custear o processo. Hipossuficiente de conhecimento, de acesso a documentos técnicos, de acesso ao prontuário médico hospitalar, sempre que o que se considera prejudicado, o autor da ação, alegar e comprovar essa circunstância de incapacidade defensiva, o juiz pode transferir o encargo para a parte ré. Vai mudar. E passa para o profissional da saúde o ônus de provar o quê? Provar a correção do seu procedimento, que não concorreu para o resultado lesivo e que não pode ser responsabilizado. São grandes os números de ações de responsabilização em que, um detalhe importante, nós estamos tratando de direito patrimonial. No direito patrimonial, a parte autora alega e tem que provar. Em outros direitos, como no direito penal, o réu pode ficar quieto em todo o processo e mesmo assim o juiz, no final, tem um dever legal de examinar todas as possibilidades de absolvição do réu ou de aplicar circunstâncias favoráveis de diminuição de pena, atenuantes. No direito civil, no direito de responsabilização, o juiz não vai atrás. Esse profissional não se defendeu, esse profissional não produziu provas. O juiz não vai atrás. Ele vai julgar procedente as pretensões indenizatórias. Precisamos pensar sobre isso. As chamadas defesas genéricas, não específicas sobre cada fato, sobre cada conduta, sobre cada procedimento profissional, sobre a ausência de resultado lesivo, gera uma procedência de ação indenizatória. Aqui a matéria de produtos. Olha um detalhe importante. A própria lei diz: não há responsabilização quando os riscos são inerentes ao produto, ao tipo de serviço.
pela sua natureza, pela sua fruição, desde que esses riscos sejam informados necessariamente e de forma adequada. O corte cirúrgico, a quimioterapia, a radioterapia são exemplos de procedimentos invasivos e agressivos ao corpo humano. Causam desconforto, dor, trauma. Nem sempre são controláveis. Sabemos? O paciente entra no centro cirúrgico fazer uma cirurgia que o profissional faz 10 por dia. Só que nenhum corpo humano é igual ao outro. Os resultados são diferentes. Um medicamento pode trazer resultado e outro não. Estas circunstâncias sobre produto, medicamento adequado, anestésico funcionou toda a minha vida, por que hoje não funcionou? São que sejam normais da atividade, que sejam previsíveis. Por isso, as bulas dos medicamentos, acho que é advogado que rediz bula de medicamento, não é verdade? Cada vez maiores e o pior, que inúteis, porque não exclui o fato de informar, de advertir. Eu não estou dizendo que exclui a responsabilidade, pode ser causa excludente. Então, bulas imensas, com vários detalhes, não quer dizer. Eu já estou adiantando também que não basta as clínicas, os hospitais, os profissionais elaborarem documentos extensos, longos, com todas as probabilidades de defeitos que não guardam relação com aquele caso. Há uma necessidade da informação, estava escrita lá, informação adequada ao paciente, ao procedimento, às circunstâncias daquele fato. Não é matéria de banco, de responsabilização de banco. Os bancos elaboram contratos longos, letras miúdas. A primeira decisão judicial é no seguinte sentido: aquele contrato é um contrato de adesão, aonde o usuário, o consumidor, não teve condições de ler, de entender, de interpretar. Qual é o usuário que está indo para o centro cirúrgico e que vai ler as letrinhas miúdas? Ele acredita no seu profissional da saúde, não é mesmo? Quando ele procura a clínica, ele procura o hospital. Então, não estamos falando em mera formalidade, mas informação adequada, inclusive sobre procedimentos e sobre os riscos. Aqui no artigo 12 é apenas a responsabilidade solidária, que nós já falamos, e o detalhe bem no final daquele primeiro parágrafo: informações insuficientes ou inadequadas, certo? Utilização e riscos. Então, não bastam as informações se elas não forem suficientes e forem inadequadas. Artigo 14, nós estamos no Código do Consumidor. Tá? Defeitos. Isso é uma expressão geral sobre o defeito na prestação do serviço. Não basta o defeito, tem que haver um resultado danoso, prejudicial, tanto em relação ao produto como ao prestador de serviço. Este é um detalhe importante. Diz a lei: o
fornecedor de serviço não será responsabilizado quando provar. Veja que a lei já muda. Lá dizia que a prova é do autor da ação. Aqui já está dizendo, fornecedor do serviço, quando ele provar, não houve defeito, procedimento médico, dentista, todo o procedimento foi adequado. Adequado como? De acordo com o conhecimento, com a ciência, foi adequado. Não teve defeito no serviço. Ou que a culpa exclusiva foi do consumidor. A culpa exclusiva do paciente. Exclusiva. Se houve um mínimo de concorrência de culpa para o defeito na prestação de serviço, o profissional responde. Pode o julgador proporcionalizar, minorar, adequar a reparação do dano em face da concorrência de culpa. Na culpa exclusiva do consumidor ou de um terceiro, pode ocorrer. A culpa foi do anestesiologista, do radiologista, que não conferiu o exame o diagnóstico correto. Ou seja, eu preciso indicar qual foi o terceiro que concorreu diretamente para o dano, o defeito. Omissão de informação sobre determinada moléstia, uso, tudo isto há uma necessidade de demonstrar que a vítima foi informada, que o paciente foi informado, mas que não observou, ou que o paciente não relatou para o profissional de saúde a sua alergia, os seus problemas com medicamento, a não observância das regras de um pós-operatório. Se houve concorrência de culpa, responde o profissional. O parágrafo 4º diz: a responsabilidade de qualquer profissional, engenheiro, advogado, depende da demonstração de culpa. A evolução de direito no mundo, volto a repetir, é pela tendência não de demonstrar a culpa do profissional, mas uma responsabilidade objetiva. Todo profissional tem que agir corretamente. Automaticamente ser responsabilizado. Constituição Federal, Código Civil, Código do Consumidor, Código de Ética Médica. Poderíamos mudar do fisioterapeuta, para o dentista, quais são as outras? O Código trata de normas para o médico no exercício da profissão. A medicina é uma profissão a serviço da saúde e da coletividade. Então, o que toda lei procura proteger é a saúde como fator de dignidade da pessoa humana. A saúde, ela não é um bem patrimonial, avaliável economicamente. É o que se chama no direito de bem extrapatrimonial, suprapatrimonial, que é o direito de imagem. O direito pode ser o direito de autor da publicação. Ele tem um cunho patrimonial, mas não é o principal. A saúde aqui é um bem incorpóreo, teoricamente fora do patrimônio. O patrimônio vem para reparar um dano à saúde. Os deveres, máximo zelo, melhor da sua capacidade profissional. Veja que o próprio Código de Ética Médica fala em responsabilização pessoal pelos atos profissionais
atuação com diligência, com competência, com prudência. E o Código de Ética Médica está desconforme com o Código do Consumidor. Lá fala serviços, inclusive de profissionais. E o Código diz que não é relação de consumo. A lei diz que é. Vedado ao médico o que está constando lá, ação ou omissão, imperícia, imprudência ou negligência, que é o que consta no Código Civil, que consta no Código do Consumidor. E agora, pontos relevantíssimos. A responsabilização não é só pela falta de informação. Não é o fato de não informar que gera responsabilidade. Veja o que diz: esclarecer o paciente sobre determinantes sociais, ambientais e profissionais de sua doença. Isso é o chamado direito à informação. Consequentemente, do outro lado, tem o dever de informação do profissional. Essa informação deve ser individualizada, personalizada, de acordo com cada caso, cada paciente, em termos compreensíveis. Em regra, o tratamento é para leigo, para possibilitar uma decisão do paciente sobre o tratamento proposto, sobre a cirurgia recomendada, doença, prescrições, procedimentos possíveis, riscos, cuidados com o seu tratamento. Volto a observar, não estou inventando esse palavreado. Tudo isso consta em decisões de procedência de ações indenizatórias, aonde não houve esta observação. O Código de Ética Médica não é lei, mas ele tem sido utilizado como base para as decisões judiciais. Detalhe: a falta de informação, a inadequação de informação, por si só, não é considerada naqueles casos de intervenções indispensáveis, uma emergência ou uma urgência. Pode ser considerado para o dano moral. Os familiares não foram comunicados, os familiares não foram informados, os familiares não outorgaram o consentimento. Esta informação, na intervenção dispensável, em regra um parto normal e passa para uma cesariana. Previsível, é natural, a paciente tem que ter esse conhecimento sobre o risco. Uma cirurgia estética é uma cirurgia que ela é dispensável. O paciente pode deixar para daqui a um mês ou para daqui a um ano. As mulheres resistem bravamente por um mês sem fazer a cirurgia estética. Por que isso? Porque tem que possibilitar ao paciente a decisão. Pode não querer correr o risco. Pode, ao invés de fazer uma cirurgia ambulatorial, um procedimento ambulatorial, prefere fazer um procedimento num centro cirúrgico. A escolha é do paciente. Nós vimos informação, consentimento, após o esclarecimento. Surgiu uma expressão, até por curiosidade, todo mundo fala, chamado consentimento informado. Não falei nada disso. Se utilizou como regra, inclusive nas decisões, na jurisprudência, consentimento informado. Não, na verdade, é a informação com o posterior consentimento. Não existe formalidade. Nós não mostramos nenhuma regra de formalidade.
são interpretações, colocações mínimas na informação. Pode ser até uma informação verbal. O problema é como provar, no caso de uma intercorrência, que eu prestei estas informações. A lei não diz que é informação escrita. Não diz que o consentimento deve ser escrito. Detalhe importante, está num procedimento e surge uma intercorrência, um fato novo. Vou ter que parar o procedimento, desligar os aparelhos, pedir que o paciente não respire, não é isso? Para ele pedir o consentimento para falar. Não é isso. Então é por isso, é dispensável, tá? Quando surge um fato novo, por exemplo, no desenrolar de uma cirurgia. Informação, consentimento, prontuário. Legível, Dr. Cruz. Legível. Tá? São dados clínicos sobre a condução do caso. Por muito tempo se dizia, se o médico escrever tudo no prontuário, pode virar uma prova contra ele. Não é esse o raciocínio. O prontuário serve para mostrar que o profissional foi diligente, que ele utilizou toda a técnica disponível, os exames disponíveis, fez recomendações. Se eu não tenho o consentimento assinado, mas lá no prontuário constar que conversou, é para isso tudo. É uma chamada prova pré-constituída do agir diligente, eficiente do profissional. Direito de acesso ao prontuário. Muitas vezes no exercício profissional eu digo, não, eu não tenho que fornecer cópia. Tem sim, é um documento público. O prontuário é do paciente, não é do profissional, não é do hospital. Olha um detalhe importante, inclusive nós temos na legislação processual civil que num processo, pode ser um processo autônomo ou dentro de um outro processo, o juiz pode determinar a exibição de documentos, fazer busca e apreensão de documentos. Exatamente é o caso do prontuário, ou o caso quando houver o consentimento escrito. Isto é matéria jurídica, é a chamada fundamentação jurídica. Algumas questões aparentemente interessantes, sobre alguns conceitos, noções básicas. Nós estamos, em regra, falando da chamada responsabilidade contratual. Aquela decorrente de um contrato escrito, verbal, tácito. Às vezes tem algumas autoridades que não estudam o direito suficientemente e acham que em todas as relações jurídicas só existe obrigação em contrato escrito. Não. Em regra, na união estável não tem contrato escrito. A relação médico-paciente não necessariamente tem um contrato formalizado. Não quer dizer que não surjam obrigações recíprocas. Obrigação de prestar o serviço, obrigação de remuneração. É aquela relação jurídica estabelecida livremente entre o paciente e o profissional autônomo. É aquele profissional autônomo que não tem subordinação jurídica. E eu acrescentei ali, sem atuação empresarial. Nós estamos falando na discussão sobre culpa e responsabilização em relação ao profissional pessoa física. A responsabilidade é pessoal do médico, decorrente da culpa. Mas existe também a possibilidade da extracontratual, que não há uma vinculação
direta entre o paciente e o profissional da saúde. O médico que é servidor público, que ele é empregado, que é conveniado de uma instituição prestadora de saúde. Vou fazer um parênteses. Planos de saúde que delimitam os profissionais que prestam serviço são responsáveis diretamente, objetivamente, perante os pacientes. Depois, esta entidade pode buscar o chamado direito indenizatório regressivo perante o profissional de saúde que agiu inadequadamente. Então está ali. O profissional tem uma responsabilidade indireta, subsidiária, regressiva. O órgão público, o hospital, a clínica são diretamente, objetivamente responsáveis. Por quê? Isso aqui é um assunto bem aprofundado, que envolve, por exemplo, no transporte público, a chamada responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37 da Constituição Federal, é isso? É a chamada teoria do risco, a teoria do proveito. Quem se estabelece empresariamente como objetivo de obtenção de lucro. Consequentemente, também assume os riscos da atividade econômica. Pode se defender, evidentemente, tem que provar que não houve defeito no serviço do médico, empregado, conveniado, que não há culpa do profissional. Se for reconhecida a culpa do profissional, a entidade responde perante o paciente lesado e depois busca a reparação perante o profissional. Com o esforço pessoal do profissional. E aí, o ônus da prova é do paciente, do lesado. As reações imprevisíveis, cura não atingida, não são indicações de erro médico. Já na obrigação de resultado, o devedor, o contratado se compromete a realizar um certo fim. A culpa é automática, é presumida. Basta o lesado demonstrar houve uma contratação e houve um defeito na prestação de serviço, que implica descumprimento do contrato. Vai gerar o dever de indenizar. O responsável é que tem o ônus de provar uma intercorrência, um caso fortuito, a culpa exclusiva do paciente. Em que casos? Se considera obrigação de resultado no caso de especialidades, cirurgia plástica estética. Não melhorou a aparência, ficou com deformidade. O resultado buscado, a submissão do paciente, era com a esperança de um resultado positivo. Dermatologia, exames laboratoriais, exames de diagnósticos em geral, os casos de falsos resultados ou resultados equivocados. Se espera não que o resultado seja favorável, mas que a prestação do serviço demonstre uma realidade. Uma grande, os anestesiologistas, tá certo? Existem posições em ambos os sentidos, como obrigação de meios, que basta que prestou o serviço adequadamente, ou obrigação de resultado. A maioria da jurisprudência considera como obrigação de resultado. E quando o ato do anestesiologista que apresentou defeito
ele é destacável. O que seria isso? É destacável do ato do cirurgião. São atos independentes. Erro de diagnóstico, avaliar mal o risco anestésico, a resistência do paciente. Terapêutico, a medicação antecedente foi ineficaz. Erro de técnica, substância inadequada, erro de aplicação, oxigenação insuficiente. Se entende que nesses casos o resultado tinha que ser bom, a oxigenação tinha que ser boa. O contrato de meios é de prestação adequada de serviços, hospedagem, serviços para médicos e serviços propriamente dito de médicos. Não há um contrato de prestação de serviço médico. Engloba todos os serviços de hotelaria, de atendimento. Neste caso, quando o médico é empregado, o médico não responde diretamente perante o paciente. Pode responder de forma indireta, de forma regressiva. E quando o médico não é empregado, somente utiliza as instalações para internação e tratamento do paciente, o médico é responsável por defeito no fornecimento dos seus serviços, não pelos serviços do médico que tem relação exclusivamente com o seu paciente. E o médico que integra corpo clínico? Se é o hospital que encaminha para um dos médicos do corpo clínico, o hospital é responsável direto. Se não ocorre isto, não é o fato do profissional ocasionador do defeito no serviço que vai gerar a responsabilidade hospitalar. Quais são as conclusões para não cansá-los mais? A teoria jurídica é muito boa. Os advogados raramente entendem de saúde, de medicina, de hospital, de profissionais, mas se escrevem muitos livros. As decisões judiciais, por natureza, não sei de algum juiz que tenha sido médico. Nem sempre denotam conhecimento sobre as particularidades da atuação dos profissionais de saúde. Os riscos de ocorrência de dano e de responsabilização são certos. O risco é inerente à atividade na área da saúde. Consequentemente, o risco de responsabilização é permanente. O que precisaríamos pensar numa discussão institucional? Não adianta cada profissional médico ficar discutindo no seu processo. Nós precisamos das instituições, das associações, academias, sindicatos, hospitais, desenvolver a discussão, o aprimoramento de formas para evitação ou minoração do chamado erro médico. Isso deveria ser permanente. Essa discussão, esse aprimoramento. Sei que muitas instituições mantêm protocolos, precisa ser discutido, aprimorado. Não é só para fugir de uma eventual responsabilização civil ou penal, mas deve ser também por preocupação com a saúde e a vida do que chamávamos de paciente, que passou a chamar-se de usuário e que passou a chamar-se consumidor.
Plano e a Academia de Medicina por ter nos proporcionado essa brilhante palestra, brilhante aula. E dizer que o que me impressiona é que nesses meus anos de profissão, pelo fato de eu ter 2 filhos médicos e uma neta médica, nós não aceitamos ações contra os médicos, mas evoluiu muito. É impressionante a quantidade de pessoas que nos procuram para entrar, é quase uma progressão geométrica, parece que se tornou uma indústria. Parabéns, professor. Obrigado. Doutor Arruda, parabéns pelos esclarecimentos, notável explanação sua. Eu aprendi ainda nos bancos universitários que havia o segredo médico. E pelo que você informa aqui, de forma clara, não há mais segredo médico baseado no fato de que o paciente é proprietário da sua ficha clínica ou do seu prontuário hospitalar. Qual é a atualização a esse respeito? O senhor já respondeu. Nós vivemos numa sociedade, tá certo? Aonde há uma necessidade da informação. E a lei fala, e o Código de Ética Médica, de informação ao paciente e aos familiares. Nós não estamos... o segredo médico é limitado ao paciente e aos familiares. Não, o segredo permanece em relação a terceiros. Porque todas as questões que envolvem direitos individuais, lá no início, a dignidade da pessoa humana, os seus sentimentos de perdas, de ganhos, esses continuam sendo privativos da pessoa. Eu penso que continua a existir o segredo profissional em relação a terceiros, a publicidade, não em relação ao paciente. O paciente é o destinatário do serviço e das informações. Coisa prática dos advogados, que antes nós comentávamos tive a felicidade em 40 anos de profissão, eu me incomodei. Imagino que deve ser uma incomodação grande. O que leva o usuário, como é que diz o consumidor, a entrar com essa vontade, com essa ação? A pergunta é se o Estado está pagando 50 ou 100 salários mínimos. Então vamos pegar outro. São dois aspectos, né, doutor? Está bem no início aqui, exatamente, né? Nós conhecemos a situação dos Estados Unidos, inclusive neste material sobre o direito na França, a busca de mudança na legislação foi exatamente para não ocorrer o que acontece nos Estados Unidos, que virou forma de capitalização, de enriquecimento e, na verdade, empobrecimento na área da saúde. Vai ser prescindível, vai mudar de especialidade e não vai precisar mais do médico. O aparelho vai dar o diagnóstico 90%, 98%. Mas o que houve na medicina é uma involução humanística. Antigamente, o médico não tinha aparelhos e ele simplesmente tinha que ouvir, examinar, né, o paciente, conversar com ele para tentar elaborar um diagnóstico. Existia uma confiança mútua, existiam os médicos de família que as pessoas utilizavam para todo sentido. Hoje, infelizmente, a grande maioria dos médicos não conversa mais com o paciente. Chega lá, eu estou com dor no joelho, ressonância magnética. E aí, às vezes, o exame está errado e nós, infelizmente, estamos tratando exames e não estamos tratando pacientes. Eu acho que aí é que vem muitos dos
dos processos e das pessoas que ficam assim, descrentes daquilo que o médico não falou. Distanciamento. Eu acho que é esse distanciamento que talvez a massificação, a busca de trabalho, que o médico também busca trabalhar em 3, 4 empregos, ele não tem tempo para isso, e a má remuneração dos planos, dos convênios de saúde. Eu acho que isso aí é o que determinou essa judicialização da medicina. Essa é a minha opinião. Obrigado. A questão do interesse das pessoas em ingressar com ações é porque é o que a gente chama de tiro na lua. Eles não pagam nada para ingressar com ação, nada de insuficiência. Então tem uma facilidade muito grande no acesso à justiça. Se deu certo, ótimo. Se não deu, também não tem problema. Exatamente. Pois é. Algum profissional liberal, médico, não, médico, engenheiro, tem algum profissional liberal? Advogado tem. Tem uma profissão ainda. Obrigado. Gostaria a doutora Marilene entregar o livro para o doutor Antônio. Só queria fazer um comentário. É o seguinte, o Arruda é muito meu amigo, então eu tenho a liberdade de dizer o que eu sempre disse para ele. Cara, tu é sabido demais. Meu neurônio fica maluco com ele. O doutor Antônio Arruda, que fez uma belíssima palestra hoje aqui na reabertura dos trabalhos da Academia Passo Fudense de Medicina. Por favor, a sua impressão aqui da academia e esse tema que o senhor trouxe. Foi muito honroso para a nossa pessoa estar conversando com os membros da Academia Passo Fudense de Medicina e com vários profissionais do direito sobre um tema palpitante que é a chamada responsabilização civil dos profissionais da área de saúde. O que se busca é uma discussão, um aprimoramento na qualidade do serviço, exatamente para se diminuir ou se evitar o grande número de ações de indenização contra os profissionais.